Olá, eu sou a professora Vivian Fiore e hoje vamos tratar sobre a natureza da cultura. Quando a gente fala de cultura, não é importante a gente perceber que a cultura é algo que é aprendido, não é? Ao longo da história da vida humana, tanto homens quanto as mulheres, a gente foi adquirindo cultura, né? À medida que a gente foi se relacionando com a natureza, no primeiro momento, fomos criando formas de viver, modos de vidas diferentes. Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de algo que não vem, que não é inato, que não é biológico, e sim que é aprendido, né, ao longo da história do homem. Então, quando a gente pensa cultura, conforme mostra esse esquema, a gente tem a questão da moral, dos valores, das crenças, dos hábitos, né? A identidade cultural, ela varia tanto ao longo do tempo, né? Então, a gente pensar há 100 anos, por exemplo, nós não tínhamos exatamente a mesma cultura brasileira que temos hoje, né? Então, a cultura ela vai variando ao longo do tempo, assim como ela varia também dependendo do lugar. E, ao mesmo tempo, o homem, nessa relação com a natureza, ele foi adquirindo formas de pensar, por exemplo, as formas de trabalhar, a forma de fazer agricultura, a forma de coletar vegetais, as técnicas também foram variando. Então, tudo isso são elementos que fazem parte da cultura, não é? Assim como as crenças, a forma de pensar, a moral, não é? Se a gente pegar a moral, por exemplo, do começo do século XX para a moral do final do século XXI, ela é bastante diferente, não é? A gente adquiriu mudanças, houve mudanças no mundo que também fizeram com que a própria cultura fosse mudando. Então, a cultura é algo mutável, não é? A cultura ela tem algumas permanências, mas ela também tem coisas que ela vai mudando, né, conforme a sociedade vai avançando, né, vai adquirindo novas normas, novas formas de pensar. Então, a cultura ela não é sempre a mesma, né? Ela vai variando também ao longo do tempo. Para transmitir a cultura, né, a gente tem algumas formas dessa transmissão. Então, por exemplo, a cultura pode ser transmitida de forma oral, né, pela oralidade. O que seria isso? Você tem povos ao longo da história humana, né, que muito do que foi passado de geração a geração, né, de pai para filho, pela família, pelos amigos, se passa de forma oral, não é? Assim também como pela escrita, não é? Então, à medida que o homem adquiriu conhecimento e passou a escrever, né, isso algumas sociedades, isso aconteceu primeiro do que outras, mas à medida que a gente passou a ter escrita, a escrita também passou a ser uma forma, né, no qual você adquire conhecimento e, portanto, adquire cultura, né? A cultura, não estamos falando de educação, né? Tem pessoas que às vezes falam assim, aquela pessoa é sem cultura, né? Não existe nenhum indivíduo que não tenha cultura, porque a cultura faz parte dessas questões todas, das crenças, dos hábitos, dos costumes, não é? Que a gente vai adquirindo ao longo da nossa existência. Ao mesmo tempo, quando a gente chega no mundo, o mundo já tem aí uma série de normas culturais, de hábitos, de tabus, não é? De formas de ser, que a gente também adquire essas formas, não é? Então, nós temos a oralidade, a escrita e a iconografia, né? Iconografia diz respeito às formas, por exemplo, símbolos, né? Figuras, desenhos, né? Então, algumas sociedades ao longo da história, elas também passou, né, transmitiu a sua cultura por meio desses símbolos, desses desenhos, dessas figuras, não é? Caso, por exemplo, da religião, não é? Então, quando você vê uma pessoa, por exemplo, com uma cruz, normalmente você pensa, talvez seja uma pessoa católica, uma pessoa cristã, né? Então, os símbolos são chamados de iconografia, né? As figuras são chamadas de iconografia. Então, é uma forma também de transmitir cultura. Quando eu penso na cultura, né, então não existe cultura sem o homem, né? O que diferencia o homem das outras espécies
é a produção de cultura, a produção material e imaterial de cultura, né? Quando falo material, por exemplo, uma casa, um jeito de fazer uma construção, não é? Que num primeiro momento era muito local, porque as sociedades, né, cada uma normalmente tinha um modo de viver no qual ele se relacionava com o meio, né, o meio geográfico, ou seja, o entorno, né, ali a natureza, as condições existentes num determinado lugar, também contribui para algumas mudanças na cultura, né? Então, se você tem, por exemplo, certas culturas que eram de pescadores, porque tinha rio, tinha disponibilidade, não é? Para que ele adquirisse aquele conhecimento, né, de praticar, por exemplo, a pesca, né? Então, isso também é cultura, né? Aí, então, essa mediação com o meio também é importante, né? Mas, ao longo do tempo, isso também foi sendo transformado. Então, quando a gente pensa na cultura, né, a gente pensa nas transformações que ela vai passando ao longo da história humana, né? A causa das técnicas, né? Então, você tem uma técnica, por exemplo, de construir, você tem uma técnica para coletar vegetais, você tem uma técnica para produzir alimentos, você tem uma técnica. Então, a técnica, ela também faz parte, é um elemento fundamental, não é, para o entendimento da diversidade cultural existente no mundo, não é? Então, no passado, essas técnicas, em geral, eram diferentes, eram muito mediadas pela relação com a natureza. Então, eu tenho árvore, eu vou fazer uma cabana que tenha árvore, né? Ou se eu não tenho, eu vou usar palha. Ah, eu tenho barro, eu vou fazer uma casa de pau a pique que também tem barro. Ou seja, a forma da técnica, a forma da produção das coisas, elas eram muito mediadas por essa relação com a natureza. E o que nos distingue, portanto, das outras espécies é essa produção de técnica, essa produção de cultura, não é? Que faz com que a gente tenha uma distinção de não sermos apenas um ser biológico, mas também sermos um ser cultural, né? Então, a cultura, ela tem essa relação com o homem. Nós temos alguns autores ao longo da história, né, da existência humana que discutiram bastante essa questão da população, também da cultura, da sociedade, né, que são elementos que estão relacionados. Então, nós temos, por exemplo, o caso do Malthus, que é um autor do século XVIII, né? Em um período que o Malthus viveu, esses autores são autores europeus, é um período que na Europa estava passando por muitas transformações econômicas, sociais e culturais, né? Então, você tinha um processo de industrialização inicial, no qual muitas pessoas saíam do campo e vinham para a cidade. Então, nessa relação, né, esses pobres chegando na cidade, esse autor elaborou uma teoria, né, que é uma teoria de população, que diz que a população no mundo ela cresceria geometricamente, enquanto que os alimentos cresceriam numa proporção menor, uma proporção aritmética. E, segundo ele, portanto, faltaria alimento, né? Então, ele coloca que a sociedade e também a questão cultural, né, fariam com que houvesse fome, né, problemas por conta desse aumento da população. Claro que hoje a gente vê essa teoria e ela é discutível, porque a gente sabe que, por meio das técnicas, hoje é possível plantar, por exemplo, produzir muito mais alimentos que era no passado, e não é necessariamente, portanto, a quantidade de população que faz com que exista uma escassez de alimentos, e sim, muitas vezes, a forma de distribuí-la, né? A gente tem um mundo muito desigual, e isso é uma questão social. Outro autor, que aí já do século XIX, muito conhecido, né, é o Marx. O Marx fala muito da relação da sociedade com a cultura, né, por meio dos meios de produção e do modo de produção, né, são expressões usadas por ele. Né? Então, ele coloca que cada sociedade, ao longo da história humana, né, ela foi produzindo modos de produção diferentes e os meios de produzir. Né? O que seriam os meios de produção? Então, por exemplo, para fazer agricultura, quais eram os meios de produção lá dos povos chamados povos primitivos, né? Quais seriam hoje, por exemplo, esses meios de produção? Hoje, por exemplo, nós temos tecnologias muito mais avançadas, não é? O trabalho humano hoje ele é preterido em relação ao uso de tecnologias. Então, esses meios de produção foram mudando, não é?
assim, portanto, a cultura também vai mudando, né? Então, se eu tinha, por exemplo, no passado, uma agricultura no qual era mediatizada muito mais pela relação com a natureza, se chove, se não chove, né? O que plantar, como plantar, eu conhecia todo o processo de produção. Hoje, a cultura ela tem uma relação muito maior com a tecnologia, né? Com tecnologias mais avançadas, né? Que permite uma produção cuja relação com a natureza ainda existe, mas que também tem uma técnica muito avançada que permite plantar em lugares, por exemplo, que no passado não seriam possíveis. Então, tudo isso faz parte da cultura. Portanto, é difícil você separar o que é sociedade do que é cultura, não é? O que é técnica do que é cultura. As coisas estão sempre relacionadas, não é? E o outro autor importante, famoso, não é? É o Herbert Spencer, que é também do século XIX. Tanto ele quanto o Marx viveram no período do Charles Darwin, né? O Darwin foi um naturalista importante que discute a questão da evolução das espécies, né? E ele vai trazer um pouco essa teoria para a questão da sociedade e para a cultura, né? Então ele vai dizer que a natureza tem um papel importante na seleção das espécies, inclusive da sociedade também, das pessoas também, e que isso vai influenciar, né, na questão da mudança cultural. Então, ele colocava que a questão biológica, a questão natural, ela tinha uma influência na cultura, né? É uma visão, hoje essa visão já é relativamente ultrapassada, não é? A gente não embora exista uma relação biológica e cultural, mas não tanto quanto colocavam nessa época, no século XIX, né? Então, é importante pensar a cultura, né, mediante esse conceito do Marx, que é o conceito de modos de produção, né, no qual, quando você pensa os meios de produção, você está pensando de como é feito o trabalho, não é? Como é o trabalho do ser humano e como ele foi sendo alterado ao longo da história, né? Então, os modos de produção foram mudando ao longo da história, né? Os meios de produção, as técnicas usadas também foram mudando e isso interferiu, portanto, na cultura, né? A cultura, portanto, tem essa relação com a forma de trabalhar, com a técnica, né? Então, cultura é um conceito, né, que é importante perceber que a cultura vai mudando, né, ao longo da história humana. E, ao mesmo tempo, hoje, se a gente pensar dentro do mundo de hoje, que é um mundo cada vez mais global, não é? No qual as relações estão muito mediatizadas pela técnica. Então, antes, por exemplo, para você conversar com uma pessoa, você tinha que estar pessoalmente, não é? Ao longo da história humana, a gente passou, por exemplo, a falar por telefone, né? Telégrafo, depois telefone, depois hoje você manda uma mensagem, em segundos outra pessoa está recebendo. Então, essas relações, né, com as mudanças técnicas, nesse período que a gente chama de globalização, faz com que a gente fique mais distante da natureza e, portanto, não que a cultura ainda não tenha uma relação com a natureza, mas ela hoje também tem uma relação muito com essas novas tecnologias, não é? Que fazem com que existam redes sociais, mudanças de comportamento, não é? Tanto social quanto cultural, e, portanto, a gente tem uma transformação aí, principalmente no final do século XX para o século XXI, bastante significativa, né? E, portanto, é o que o Eric Hobsbawm, né, que era um historiador muito conhecido no século XX, coloca que a gente passa a ter um individualismo muito grande nesse período da história, né? E também o que ele chama de indivíduos ecocentrados, ou seja, é a coisa muito olhando para si mesmo, para o seu próprio ego, né? Muito pouco sentido de comunidade. Porque se a gente pensar na história humana, né, uma tribo, um clã, né? As formas de organização social e cultural no passado, elas eram mais ligadas, as pessoas estavam mais ligadas umas nas outras, preocupadas com a vida em comunidade. E isso, ao longo da história, sobretudo com o período da globalização, isso vai sendo transformado, né, para um individualismo muito exagerado, que ele chama de ecocentrismo, né? Ou seja, um indivíduo muito preocupado com si mesmo. E, para finalizar, né, como que então
a antropologia, que é a ciência que vem estudando mais profundamente a questão da cultura, embora não seja a única, né? Trata da questão cultural, né? Então, cultura é uma coisa que muda ao longo do tempo, cultura tem mediação com a família, mediação com o lugar que você vive, não é? A cultura é algo que você aprende. Cultura não é, portanto, a mesma coisa de biologia, não é? Do biotipo, de como eu nasci fisicamente, biologicamente. Cultura é algo que você aprende, portanto, com a sociedade, né, ao longo da sua existência, e é importante perceber que ela pode ser material, ou seja, ela tem uma materialidade, uma igreja, uma forma de agricultura, tudo isso é material, mas também pode ser imaterial, né? Os gestos, a forma de se expressar, a língua, a dança, a música também são formas de cultura. Portanto, cultura pode ser material ou imaterial. Então, finalizando, né, importante lembrar dessa dupla e interligada questão, né, da materialidade da cultura, são coisas que são materiais, são passíveis de serem vistas, né, e coisas que não são materiais, mas também fazem parte da cultura, caso, por exemplo, da música, né, que é um componente importante aí ao longo da história humana. Então, finalizando, né, peço-lhes muita atenção na leitura do material teórico, na realização, né, das atividades propostas, e até logo.